maio de 2012, partes de um corpo humano começaram a aparecer em sacos plásticos às margens de rodovias no interior de São Paulo. A polícia logo identificou que se tratava de um homem esquartejado com precisão cirúrgica. O que ninguém imaginava era que o assassino não era um criminoso profissional. Era uma mulher elegante que vivia num apartamento de luxo em São Paulo e que havia acabado de matar o próprio marido. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal Arquivos do Crime, clica no botão de inscrição agora e ativa o sininho. Toda semana um novo arquivo é aberto aqui. Se esse caso te tocou, deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Você acredita que a pena foi justa? Agora vamos entender quem eram Elise e Marcos Matsunaga e o que aconteceu naquela noite de maio de 2012. Marcos Kitano Matsunaga tinha 33 anos e era herdeiro de uma das maiores empresas alimentícias do Brasil, a Yoki Alimentos, famosa pelo milho de pipoca e outros produtos que estavam na casa de milhões de brasileiros. Cresceu numa família rica e influente de São Paulo. Era um homem bem-sucedido, bonito e com uma vida que muitos sonhariam ter. Mas por trás do sucesso havia uma vida pessoal conturbada e repleta de segredos. Elise Araújo nasceu em Mato Grosso do Sul, numa família humilde. Ainda jovem, foi para São Paulo em busca de uma vida melhor. Trabalhou como garçonete e depois como garota de programa num clube noturno em São Paulo. Foi exatamente nesse clube que conheceu Marcos Matsunaga. O herdeiro da Yoki se apaixonou pela bela jovem e começou um relacionamento que surpreendeu a todos ao redor, especialmente a família de Marcos. Foi num clube noturno de São Paulo que Elise conheceu Marcos Matsunaga. Ele era executivo bem-sucedido e herdeiro da Yoki, empresa que faturava bilhões. Ela era uma jovem bonita e inteligente que sonhava com uma vida diferente. Marcos se apaixonou perdidamente por Elise, tanto que se divorciou da primeira esposa para ficar com ela. Para Elise, era a realização de um sonho: sair da pobreza e entrar no mundo do luxo e da alta sociedade. A vida de Elise mudou completamente após o casamento. Passou a morar num apartamento de altíssimo padrão na Vila Leopoldina, em São Paulo. Viagens internacionais, roupas de grife, restaurantes caros e um padrão de vida que jamais havia imaginado ter. Tiveram uma filha juntos. Mas por trás dessa fachada perfeita, o relacionamento estava se deteriorando rapidamente. As traições de Marcos eram cada vez mais frequentes e escancaradas. Desconfiada das traições do marido, Elise tomou uma decisão que mudaria tudo. Durante uma viagem à sua cidade natal, no Paraná, contratou um detetive particular para espionar Marcos. O detetive não demorou muito para confirmar seus piores temores. No mesmo dia em que Elise viajou, 17 de maio de 2012, Marcos jantou com sua amante num restaurante de luxo em São Paulo e passou a noite com ela num hotel. O detetive fotografou tudo e enviou para Elise. Ao receber as fotos do detetive, Elise antecipou sua volta para São Paulo. Estava destruída por dentro. Anos de desconfianças e humilhações haviam chegado ao limite. Marcos foi buscá-la no aeroporto, sem saber que ela já tinha as provas de sua traição. Chegaram em casa por volta das 18h30 do dia 19 de maio de 2012. Marcos saiu para buscar uma pizza. As câmeras de segurança do elevador registraram as últimas imagens dele com vida. O casamento entre Elise e Marcos estava longe de ser perfeito. Marcos era conhecido por ter casos extraconjugais frequentes. Elise descobriu as traições e o casal vivia em constante conflito. Marcos havia decidido que queria o divórcio. Para Elise, isso significava perder tudo: o apartamento de luxo, o padrão de vida e o status social que havia conquistado. A perspectiva do divórcio a consumia por dentro e a raiva crescia a cada dia. Os primeiros sinais de que o casamento não ia bem apareceram cedo.
A família de Marcos nunca aceitou completamente Elise. Para eles, ela era uma ex-acompanhante de luxo que havia conquistado o herdeiro da família. Elise sentia essa rejeição e isso a consumia por dentro. Marcos, por sua vez, continuava levando uma vida de solteiro mesmo casado, frequentando festas e mantendo contatos com outras mulheres. As traições de Marcos eram um segredo mal guardado. Amigos e conhecidos do casal sabiam que ele mantinha casos extraconjugais com frequência. Elise descobriu algumas traições ao longo dos anos, e cada descoberta gerava brigas violentas entre os dois. O casal chegou a procurar um guia espiritual, o reverendo René Gottslicht, para tentar salvar o casamento. O reverendo mais tarde revelaria que havia recomendado a Marcos que trancasse o quarto onde ficavam as armas. Marcos havia decidido que queria o divórcio. Para ele, o casamento havia acabado, mas para Elise, o divórcio significava perder tudo: o apartamento de luxo, o padrão de vida e o status que havia conquistado saindo da pobreza. Ela havia deixado para trás sua vida anterior e construído uma nova identidade como esposa do herdeiro da Ioki. A perspectiva de voltar para a estaca zero a aterrorizava, e a raiva e o desespero cresciam a cada dia. Um detalhe perturbador do caso é que a família Matsunaga estava negociando a venda da empresa Ioki para a multinacional General Mills por 1,7 bilhão de reais, exatamente naquele período. Muitos especularam se Elise sabia da venda iminente e calculou que, após o divórcio, não teria direito a nenhuma parte desse valor. Se o timing foi coincidência ou cálculo frio, é uma das perguntas que o caso deixou sem resposta definitiva. Na noite de 19 de maio de 2012, Marcos chegou em casa tarde da noite. Ele e Elise discutiram mais uma vez. O que aconteceu nos momentos seguintes mudou tudo. Elise pegou uma arma e atirou em Marcos. Um único tiro. Marcos Matsunaga morreu ali mesmo no apartamento onde viviam. Elise ficou sozinha com o corpo do marido no apartamento. E então tomou uma decisão que chocaria o Brasil inteiro. Em vez de chamar a polícia, Elise passou horas esquartejando o corpo do marido dentro do próprio apartamento. Usou uma serra e outros instrumentos para dividir o corpo em partes. A frieza e a determinação com que realizou essa tarefa perturbou todos os peritos que analisaram o caso. Colocou as partes do corpo em sacos plásticos e aguardou o momento certo para se desfazer das evidências. Nos dias seguintes, Elise saiu várias vezes do apartamento com os sacos contendo partes do corpo de Marcos. Dirigiu até rodovias no interior do estado de São Paulo e jogou os sacos às margens das estradas. Tentou se desfazer de todas as evidências do crime. Voltou para o apartamento, limpou tudo e tentou fingir que nada havia acontecido. Por alguns dias, pareceu que havia conseguido o crime perfeito. Mas as partes do corpo de Marcos começaram a ser encontradas por pessoas que passavam pelas rodovias. A polícia foi acionada e iniciou uma investigação para identificar a vítima. A família de Marcos havia registrado seu desaparecimento dias antes. Quando o DNA confirmou que os restos mortais encontrados eram de Marcos Matsunaga, herdeiro da Ioki, o caso se tornou o maior escândalo criminal do Brasil naquele momento. A investigação policial foi intensa e rápida. As câmeras de segurança do condomínio mostravam Elise saindo com sacos suspeitos nos dias após o desaparecimento de Marcos. O apartamento foi periciado e, mesmo com a limpeza feita por Elise, os peritos encontraram traços de sangue em vários pontos do apartamento. As evidências apontavam claramente para Elise. Em menos de 2 semanas após o desaparecimento, ela foi presa. Elise Matsunaga foi presa em junho de 2012. A notícia chocou o Brasil. A esposa do herdeiro da Ioki havia matado e esquartejado o próprio marido. A imprensa brasileira cobriu cada detalhe do caso com uma intensidade que raramente se via.
Elise chegou a dar entrevistas onde narrou o crime com uma frieza perturbadora. Ela não demonstrava arrependimento, demonstrava raiva e justificava suas ações pelas traições do marido. Elise confessou o crime, mas apresentou sua versão dos fatos. Disse que Marcos havia chegado bêbado e que a discussão havia escalado, que ela havia agido num momento de desespero após anos de humilhações e traições, que o tiro havia sido dado num momento de descontrole emocional. Mas o esquartejamento metódico do corpo e o descarte planejado das partes contradiziam completamente a versão de crime passional que a defesa tentava construir. O julgamento de Elise Matsunaga aconteceu em outubro de 2014, 2 anos após o crime. Foi um dos julgamentos mais acompanhados da história recente do Brasil. O Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, foi cercado pela imprensa e pelo público. Elise chegou ao tribunal bem vestida e composta. Seu advogado tentou construir a tese de crime passional, o que reduziria significativamente a pena. A promotoria foi contundente. Argumentou que o esquartejamento metódico do corpo e o descarte planejado das partes provavam que não havia sido um crime passional. Havia sido um homicídio frio e calculado, seguido de tentativa de ocultação de cadáver. A defesa insistiu nas traições de Marcos e na instabilidade emocional de Elise como fatores atenuantes. O júri teria que decidir entre as duas versões. O júri condenou Elise Matsunaga a 19 anos e 11 meses de prisão pelo homicídio de Marcos Matsunaga e pela ocultação do cadáver. A tese do crime passional foi parcialmente aceita, o que reduziu a pena, que poderia ter chegado a mais de 30 anos. Elise ouviu a sentença com a mesma compostura com que havia enfrentado todo o julgamento, sem lágrimas, sem descontrole, com uma frieza que impressionou todos presentes. Enquanto o caso se desenrolava, outro capítulo surpreendente aconteceu. A família Matsunaga vendeu a empresa Yoki para a multinacional General Mills por R$ 1,7 bilhão em 2012, mesmo ano do crime. A morte de Marcos havia acontecido num momento de enorme transição para a família. Muitos especularam se Elise tinha conhecimento da venda iminente e se isso havia influenciado sua decisão de matar o marido antes do divórcio ser finalizado. Em 2021, a Netflix lançou o documentário Elise Matsunaga, Era uma Vez um Crime. Uma série de 4 episódios que reacendeu o interesse pelo caso no Brasil e no mundo. O documentário incluiu entrevistas inéditas com a própria Elise, que falou sobre o crime, sobre o casamento e sobre sua versão dos fatos com uma lucidez e frieza que perturbou todos que assistiram. A série foi um sucesso enorme na plataforma. Elise Matsunaga cumpriu parte da pena e obteve progressão de regime. Atualmente cumpre pena em regime semiaberto. A filha que teve com Marcos ficou sob a guarda da família paterna. Elise tenta reconstruir sua vida e já sinalizou que pretende escrever um livro sobre sua história. O caso continua sendo um dos mais discutidos e debatidos do true crime brasileiro, com opiniões divididas sobre culpa, justiça e motivação. O caso Elise Matsunaga levanta questões complexas que não têm resposta fácil. Uma mulher que saiu da pobreza e chegou ao topo e perdeu tudo numa noite de violência. Um homem que traía a esposa repetidamente e queria o divórcio. Um crime brutal que chocou o Brasil e uma criança que cresceu sem o pai e com a mãe presa. Quem tem razão? Quem errou mais? Essas perguntas continuam sem resposta definitiva. Marcos Matsunaga tinha 33 anos e foi morto pela própria esposa numa noite de maio de 2012. Elise Matsunaga saiu da pobreza, chegou ao topo e caiu de forma brutal. Uma filha cresceu no meio dessa tragédia e o Brasil inteiro ficou dividido entre condenar e compreender. Esse é um dos casos mais complexos e perturbadores do true crime brasileiro. E as perguntas que ele levanta não têm resposta fácil.
Esse foi mais um arquivo aberto aqui no Arquivos do Crime. Se esse caso te tocou, deixa seu like e compartilha com alguém. Comenta aqui embaixo. Você acha que a pena de Elise foi justa? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum arquivo. Nos vemos no próximo caso.